Bom dia, alunos dos quartos anos, tudo bem? Professora Tatiane aqui para mais um dia de estudos. Vamos lá? Hoje, para dar continuidade à nossa aula, nós vamos trabalhar com carta de reclamação, que na verdade vocês já começaram a trabalhar ontem com a professora Karina, certo? Então, nós vamos analisar, né, a carta de reclamação. Então, vamos recapitular alguns pontos, tá? Então, existe carta de reclamação que eu posso escrever a um serviço prestado, reclamando de um serviço prestado. Posso também escrever a um setor público, posso também escrever a um setor privado ou até mesmo direcionado a empresas. E vamos então recapitular o porquê. Para que serve, professora, essa carta de reclamação? Então, ela é escrita para quê? Para apontar, retratar situações do cotidiano nas quais o cidadão deseja manifestar sua insatisfação. Então, algo que ele considere impróprio ou inadequado, certo? Também solicitar uma resolução de um problema, certo? Então, é através também da carta de reclamação que o cidadão, ele expõe a sua opinião quando ele se sente desrespeitado por algo em seus direitos, portando um gênero que tem função do exercício da cidadania. Então, ele vai exercer ali, né, os seus direitos de cidadão naquela carta de reclamação. Ou também, a reclamação também pode ser escrita para comunicar essa insatisfação de uma compra realizada, e para comunicar o não recebimento, talvez, dessa mercadoria, se ela for direcionada a empresas, certo? Então, esses argumentos, eles são escritos para esse fim nessa carta, né? De uma maneira bem colocada, com algumas especificidades que é que nós vamos agora elencar novamente. Na página, vamos ao livro agora. Então, no Ler e Escrever, traz pra gente já um modelo de carta, que eu quero, inclusive, que vocês foquem bem nesse modelo dessa carta aqui, olha. Que a professora, inclusive, leu ontem para vocês e explicou alguns conteúdos da carta, né? Contextualizou a carta com vocês. Então, ela tem a data, o remetente, o destinatário, o assunto, ó, produto não recebido. Aí aqui tem, né, ó, o vocativo, como ele chama a pessoa em que ele vai se direcionar a carta. Prezado gerente comercial da empresa de roupas e companhia. Ele colocou então a data, realizei via internet a compra de uma jaqueta. Ele vai explicando, descrevendo a situação. Então você logo percebe que ele vai reclamar aqui por um produto que ele comprou pela internet, porém ainda não recebeu. Vocês perceberam? Então, assim, olha como ele se despede da carta. Aguarda o retorno e ele assina a carta com o nome dele, certo? Então, esse é um modelo de carta de reclamação. Vocês vão ter que fazer o exercício da página 167 com duas cartas. Essa será a primeira carta, acho que lá tá a carta A, se eu não me engano, vamos observar já. E vou trazer mais um modelo, que vocês vão analisar duas cartas para responder as atividades, ok? E aqui eu trouxe a outra, ó. Carta de reclamação. A Contos de Fadas, lojas de departamento. No que diz respeito ao pedido número 001, realizado em 12 de outubro de 2010, venho manifestar meu descontentamento, pois a entrega estava prevista para no máximo até dia 17 de outubro de 2010, ou seja, já se passaram 10 dias no prazo limite de entrega e até no momento não recebi as mercadorias adquiridas ou qualquer explicação sobre o ocorrido. Dessa forma, venho solicitar o cancelamento imediato do pedido, pois já desisti da compra em função do descumprimento do prazo de entrega, de modo que requeiro a reinstituição dos valores pagos. Aguardo a resposta. Ele se despediu dessa maneira, colocou a data no final. Perceberam alguma diferença entre uma e outra? Colocou também os seus dados, né? Ó, o endereço e tudo mais. E provavelmente aqui, depois que ele imprimiu, ele assinou. Certo? Vamos então ao livro Ler e Escrever, na página agora 167. Esse exercício é o que nós vamos fazer. Olha lá, ó. Carta A, vocês vão utilizar a carta da página 166.
tá como carta 1, tudo bem? Aqui, carta B, vocês vão utilizar essa de modelo que eu trouxe para vocês. Parem o vídeo, leiam ela novamente se for preciso e responda. Vamos ver o que o exercício nos pede. Registre a análise das cartas selecionadas antecipadamente. A professora acabou de explicar quais são elas. Como as cartas começam, né? Como elas, cada uma tem um jeito diferente, específico do início da carta. Como elas começam? Como se dá o início dessas duas cartas? Como os autores indicam o assunto que irão tratar, né? Então, vocês perceberam que lá na primeira carta, ele logo traz, né, a prévia do assunto que ele vai falar em meio à carta, tudo bem? E aonde estão indicados os argumentos dos autores para apresentarem suas reclamações? Está onde? Onde estão indicados os argumentos? Está no corpo da carta? Está no meio, no núcleo da carta, né? Então, analisem. E como ele terminam as cartas? Ele se despede de que maneira? Qual é a palavra? Qual é o termo que ele usa na primeira carta e na segunda carta? Tudo bem, crianças? Então, não se esqueçam de analisar a página 166 para a carta A e essa segunda carta para a carta B, que essa é uma proposta que eu mesma trouxe para vocês, tudo bem? Agora, vamos para a aula de matemática. No EMAI, página 48 e 49. Atividade 22.2. Na granja do Sr. Antônio, há diversos galinheiros cercados com telas e de formatos variados. Observe suas representações. Então, ele tem aqui vários galinheiros. O galinheiro A, o galinheiro B, C, D e E. O D é bem irregular, né, crianças? Então, observem que qual será o maior em dimensão? Então, nós estamos agora introduzindo alguns assuntos com vocês, que é perímetro e área. Vamos, então, contextualizar esses dois assuntos. Perímetro é a medida do meu contorno, seja nesse caso do galinheiro, né? Seja o contorno, o perímetro de uma casa, de um terreno. Lembrando que o perímetro é a medida do contorno ou de uma figura, ou de um galinheiro, ou de uma casa, ou de a medida do perímetro pode ser de um espaço, né, em si. Então, geralmente eu utilizo esses termos para espaços físicos, tudo bem? Então, perímetro é a medida do meu contorno, certo? Já a área é a medida da minha superfície interna, né, daquele espaço, seja do galinheiro, seja da minha casa, seja do meu quintal. Cada situação, problema, vai trazer um contexto para essa situação. Porém, área é a superfície, é o preenchimento. Tudo bem? Entenderam a diferença? A área sempre vai falar para vocês em metros quadrados ou em centímetros quadrados. Já o perímetro não, é só metros, porque é uma medida linear. Após medir o contorno, eu obtenho ela em medida linear. Tudo bem? Aqui ele vai nos dar algumas dicas para facilitar. Quer ver só? Olha o que ele nos pede. Qual deles tem o maior contorno? Qual deles tem o menor contorno? Se cada lado do quadradinho no desenho corresponde a 1 metro na realidade, né? Quantos metros de contorno tem cada galinheiro? Vamos lá, vou fazer o A com vocês. Prestem atenção. Eu preciso medir o contorno desse galinheiro A. Vou começar por aqui. Prestem atenção. Então, eu tenho aqui, ó, 1 metro, 2, 3, 4, 5, 6. Percebam que eu estou contornando a figura. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 metros tem de perímetro, né, de contorno, o meu galinheiro A, perceberam? Então, eu vou anotar aqui, ó, dentro do galinheiro A, 22 m.
Para quê? Porque eu preciso fazer isso com todos os galinheiros para poder obter essas respostas, certo? Então, vocês vão colocar aqui, ó, galinheiro A tem 22 metros de contorno, que vocês vão saber que daqui umas aulas isso vai ser chamado de perímetro, tudo bem? Então, agora vamos analisar, vocês vão analisar o galinheiro B, C, D e dessa mesma maneira. Vá passando o lápis nesse contorno, para que vocês enxerguem os quadradinhos que você já contou, para que não tenha erro. Tudo bem, crianças? Muito bem, então faça isso com o A, B, C e o galinheiro E, tá? Todos. Agora vamos para a página 49. Ainda continuando a ajudar o senhor Antônio, né? Ó, na atividade anterior, analisamos os contornos de algumas figuras que representaram os galinheiros do senhor Antônio. Agora, vamos observar o espaço ocupado, ou seja, a superfície de cada um deles. Agora, crianças, vai entrar o conceito da área que a professora explicou previamente. Então, a medida da superfície, pensa assim, da área, do preenchimento daquele galinheiro, tá bom? Não é mais contorno, agora é preenchimento. Então, diferencie isso na cabecinha de vocês, tudo bem? Então, vamos lá. Ele pede para que eu represente, então, entre a figura A e a figura B, qual tem maior superfície e por quê? Vamos, então, analisar agora a superfície A. 2 quadradinhos de superfície, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 quadradinhos de superfície. Vamos contar o B? 1, 2, 3, 4, 5, 6, com mais 6, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, aqui eu tenho 24 quadradinhos de superfície e no B eu tenho 21. Aí ele pergunta a superfície de cada um deles. Já descobri. Entre o A e B, qual tem a maior superfície? É lógico que é o A. Então, a figura A tem a maior superfície, obtendo 24 quadradinhos, né, em sua superfície, em seu preenchimento, tudo bem? Então, essa seria mais ou menos aí a interpretação desse exercício. Se tiver dúvida, chame os professores no WhatsApp que a gente refaz com vocês, tudo bem? Olha agora, explique como você procedeu para dar a sua resposta. Então, é lógico que a professora aqui automaticamente com as aulas remotas acaba induzindo vocês a chegarem a essa resposta. Então, é contando mesmo e fazendo aí, né, a comparação de ambas as áreas, certo? Então, a superfície da figura C é maior ou menor que a superfície da figura B? Aí fica com vocês. No quadriculado abaixo, desenhe uma figura que tenha maior superfície do que a da figura C. Então, percebam aqui, conte primeiro, né, o preenchimento da figura, da superfície da figura C e marquem. E criem aqui aleatoriamente uma outra figura com preenchimento maior, ele pede, né? Com a superfície maior, certo? Que a figura C. Como se vocês estivessem arquitetando um galinheiro para o seu Antônio que seja maior que o galinheiro que ele já tem, que é o C. Tudo bem? Se tiver dúvida, como eu disse, nos chame que a gente faz chamadinhas de vídeo para sanar as dúvidas ou manda áudio. Tudo bem, crianças? O nosso próximo passo trata da nossa aula de arte. Tudo bem? Vou disponibilizar o link para vocês aqui na descrição do nosso vídeo da aula de hoje. Elementos de linguagem. Então, vocês vão assistir o vídeo, registrar os pontos em seu caderno, falar como você se sentiu, o que te chamou a atenção, se você achou bacana. Você pode também tentar realizar. Esse vídeo, ele continua nos trazendo as especificidades do teatro de sombra. Só que ele é um pouquinho longo, mas ele é muito legal, ele é muito interessante. Ele vai trazer até a forma como vocês podem trabalhar a voz,
no teatro de sombra? Para modificar um personagem do outro. O conteúdo teatral que tem que ter para armar esse teatro de sombra. O fazer teatral, a postura, as falas. Então é muito legal. E esse teatro de sombra vocês podem fazer em casa. Criar os personagens, né? Como vocês querem. E colocar atrás de uma cortina. Fazer esse teatrinho, gravar e trazer para a professora. Ou foto que você está experimentando, os fazeres do teatro. Ou então interpretações. A gente recebe vários vídeos lindos. Aposto que vocês também vão arrasar nessa atividade, tá bom? Então, eu me coloco à disposição, né, dos alunos do quarto ano E, assim como todas as outras professoras, para sanar as dúvidas. Conte com a gente, fica firme nos estudos e vamos colocar toda essa matéria em dia, tudo bem? Está acabando o ano. Então, um beijo e até a próxima aula.